Ainda aceitando o pessoal que está entrando, pedindo para entrar no grupo. Já tem gente entrando, que legal, meninas. Deixa eu aumentar minha telinha aqui. Oi, meu amor, Aninha linda. Cara, que legal. Oi. Silvia, obrigada. Jane, essas são amigas mesmo, não me largam. Ellen, querida, a Lu. A Érica, ei! Já travou o vídeo. De vocês travou? O meu no Facebook. Oi, Elaine, Emília, Luzinete, que legal você aqui de novo. A Marília. Boa noite, meninas. Já travou o vídeo? De vocês travou? Tá frio aí na cidade de vocês? Emília, Luzinete, que legal você aqui de novo. A Marília. Preciso. Boa noite, menina. Que bacana. Boa noite, Marília. Então, meninas, hoje eu separei uma pecinha bem legal para fazer, que é a vira, que é uma vira de lençol. E aquela vira, você faz a vira e ela não. O problema da vira, de fazer a vira, é a emenda entre o corpo do lençol e a vira, né? Aí é que tá o segredinho. Kátia, nossa prof predileta. Eliana. Aqui não, meninas. Aliás, aqui já tá esquentando. Eu sinto um calor que não é de Deus. Então já vou tirar aqui a minha blusa. Eu gosto tanto do frio. Miriam! Meninas, é o seguinte. A semana passada, na live da semana passada, houve alguns contratempos. Então eu quero perguntar para vocês. Vocês estão com o cinto de segurança em ordem? Já estão amarradinhas aí na cadeira? Que vai que eu derrube de novo a câmera? Vocês já vão estar seguras. Gente, aqui tá um calor do cão. Minha cidade é muito quente, é interior de São Paulo, centro-oeste, é muito quente. Vamos lá. Marisa, que legal, Marisa. Pisani, obrigada, bem. Quem não assistiu a aula semana passada perdeu. Se você não aprendeu, se você deixou de aprender alguma coisa, mas principalmente de dar risada. Quando eu fui rever, imagina se eu não fui ver o vídeo depois, né? Com direito à emoção, Silvia. Imagina se eu não fui ver o vídeo depois. Eu ria feito tonta. Eu já dou risada fácil. Vocês não imaginam o que eu me segurei no ato da queda da... Eu ri tanto, eu me segurei tanto para não cair na risada. Ai, caramba, muito legal. Faz parte, não faz parte? Faz parte. A minha sorte é que onde está a câmera aqui, eu tô com uma mesinha na frente da minha máquina de costura. Senão a câmera teria caído lá embaixo, lá no chão. O tombo ia ser maior. Bom, meninas, que horas são? 8h05. Eu vou começar, ok? Eu vou começar dando as medidas. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês nenhum lençolzinho pronto. Eu coloquei na foto, né, alguns lençóis que eu fiz. E hoje também não vou fazer um lençol inteiro. Vou fazer um mini lençol para berço de boneca, ó. Eu acho melhor fazer peça pequena, ele pequeno,
porque aí vocês têm uma visão. Tá com galo, Miriam, na cabeça? Então se segurem aí, hein? Não, hoje eu não vou pôr a câmera aqui embaixo, porque eu sou muito estabanada. Eu tinha certeza que eu ia bater naquela câmera. Bom, mas enfim, eu vou fazer uma peça pequena, que é para que vocês tenham exatamente uma visão geral da coisa, né? E eu vou começar pela vira. Como é que eu faço o meu lençol? A medida eu acho que é um pouco assim particular. Eu vejo alguns lençóis que o pessoal faz, entro no Elo7, entro em vários lugares, para eu ter uma noção da medida do lençol que o pessoal faz. Eu sinceramente acho pequeno, né? Mas enfim, como é que eu faço? A largura do lençol de cima. Eu faço ele com 1 metro de largura. Por que que eu faço com 1 metro? O berço, o colchão ele tem 70 de largura. Aí tem a altura do colchão aqui que é 12. Então 12 com 12, 24 já dá 94. Então eu corto 1 metro de tecido, tá? De comprimento o berço ele tem 1,30. Então eu corto no meu tecido 1,30. Porque ainda vai ter a vira, porque ninguém usa lençol de vira lá em cima encostado na cabeceira. A gente usa mais para baixo, não é verdade? Então eu acho que 1,30, aliás, perdão, eu corto com 1,35 de comprimento, porque aí tem a barrinha embaixo, você vai perder 2 centímetros, 3 embaixo e mais a emenda da vira. Então eu corto no comprimento 1,35. Que tecido que eu uso? Eu uso percal, o próprio para tecido. Eu compro o percal 200 fios, 180 é muito bom, mas tem de 200 fios. E às vezes, dependendo da cliente, do que ela me pede, eu pergunto, eu fico conversando com a cliente e vejo a necessidade dela e o padrão do que ela quer. Então, às vezes eu compro o percal 400 fios. Para quem não sabe qual a diferença de fios no percal, é o quanto o tecido é fechado. Quanto mais fios ele tiver, ele chega, tem alguns tecidos, alguns tecidos de algodão. Oi, Sueli, amor! Você aqui vai aprender a costurar, Sueli. Obrigada, bem. Por que Kátia não está conseguindo assistir? Por que será? O que está acontecendo, hein? Sai, Kátia, e entra novamente. Porque a internet aqui tá boa, viu? A minha internet é top, gente. É fibra, eu tenho quase 100 mega de internet. Agora tá top. Então é difícil não ter uma boa transmissão. Mas enfim. Marisa, lindeza! Seja bem-vinda. Então, a diferença dos tecidos, Ana, é a quantidade de fios. Quanto mais fios o tecido tiver, se for de 400 fios, de 200, tem tecido, tem algodão que chega até ser meio brilhante. Tem gente que fala um algodão acetinado. Não é que ele é acetinado. Ele tem uma quantidade de fios tal que ele é mais macio, a trama é mais fechada e dá aquela aparência de brilho. Mas eu acho que o percal 200 fios dá muito certo. Mas já fiz também com tricoline. Quando eu era novinha, que minha mãe era costureira, e minha mãe fazia o enxoval dos meus sobrinhos, né? Meu lençol, assim, mas o enxoval para bebê, a minha mãe fazia o lençolzinho para berço, para carrinho, em cambraia. Então, aquele bem fininho, bem delicado para o bebê. Então, você pode fazer na tricoline. O que eu gosto do percal é que ele rende, porque ele tem 2,5 metros de largura. Então, com uma altura de tecido, vamos supor, você compra aí para o berço, 1,40 m, vamos arredondar, 1,5 m de percal. Você tira o lençol de cima e o de baixo e a fronha, porque ele tem 2,5 metros de largura. Então, ele é mais barato do que uma tricoline.
que tem só 1,40 m. O brabo é contar os fios, né, Sônia? Sim, Eliana. O brabo é conferir se realmente tem 180, 200 ou 400 fios. Eu cheguei a ver um percal de fios egípcio, 800 fios. Custava o olho da cara. Eu ia ter que vender um lençolzinho de berço, só de cima e a fronha, por 250, 300 reais. Então é meio fora de cogitação. A não ser que a sua cliente queira, né? Você tem que fazer de acordo com o teu público. Então eu hoje acho assim, eu procuro oferecer, eu quero vender mais, certo? Eu quero vender mais e manter a qualidade. Então eu ando procurando materiais que garantem a minha qualidade e eu consiga ter um preço melhor. Porque eu prefiro vender uma maior quantidade e ganhar mais, tipo chinês, que ele ganha na quantidade, do que vender um lençolzinho aí, o lençol de cima e de baixo a 180 reais. Oi, Cecília, que legal, vamos costurar, Regina? Hã? Vamos costurar? Meninas, falando nisso, eu vou ter um curso para iniciante de costura. Eu vou montar um curso exatamente igual o curso que eu tenho aqui no ateliê, que tinha meninas que entravam que não sabia pregar um botão, nem colocar a linha na máquina. O curso vai ter desde você aprender a colocar a linha na máquina, ajustar a máquina, ponto tal, a começar a costurar. Vai ser muito legal. Ele está em estudo, eu estou montando, estou caprichando bastante. Bom, mas enfim, deu para entender, Ana, dos tecidos que eu uso para o lençol? Ou o percal, ou o percal, ou a tricoline mesmo, né? O percal é difícil achar percal estampado bonito, então às vezes você quer fazer um lençolzinho estampadinho, aí você pode usar uma tricoline de boa qualidade. Tá legal, meninas? Então vamos lá. As medidas que eu faço o lençol. Então, meu lençol de cima, ele finalizado, ele vai ficar com 1,30 de largura e a vira dele mais ou menos de 20 a 25 centímetros a vira. Principalmente se você for bordar a máquina, tal, então você precisa ter um espaço bacana, né, para bordar. E a fronha do travesseirinho, ela fica finalizado, ele fica com 30 por 40, tá? Essa é a medida final, tá? Percal ou tricoline? Então, Eliana, eu prefiro usar o percal para fazer o lençol. Eu prefiro. Eu acho que o custo dele vale a pena. E tem percal de muito boa qualidade. Eu acho que tem que ser 100% algodão, não pode ter fios aí no meio, eu não acho legal para bebê. É bom porque não amassa, tal, mais fácil para passar. Mas eu acho que qualidade, e ele, quando você usa um tecido 100% algodão, o trabalho fica mais valorizado. Então... Oi, Eliane! Nossa, quanta Eliane! Eliane Santana, Eliane Amaro, Eliane Teixeira, tem bastante. Voltei, deu uma travada aqui, mas não é a minha internet, é o meu celular, porque meu celular é movido a vapor. Meu celular é a lenha ainda, gente, eu preciso trocar meu celular urgentemente. Ele dá umas travadas assim, às vezes ele apaga, tá feio o negócio. Não é a internet, viu? É o meu celularzinho, coitadinho aqui. Bom, enfim,
Eu nem lembro o que eu tava falando mais. Vamos começar? Então, vamos começar. Eu começo o lençol pela vira. Então, vamos lá pela vira do lençol. Eu vou fazer uma... Eu nem bordei, meninas. Olha aqui. Eu vou abaixar a câmera, tá? Para vocês irem vendo. Segurem-se. Cuidado, olha o looping. Tá bom assim, né? Eu não vou usar, olha. Ah, eu tava falando do bordado inglês, que eu sou invocada até isso. Se eu for usar bordado inglês em algum trabalho meu, eu me recuso a usar aquele bordado inglês que tem brilho. Sabe? Que tem brilho, que não é de algodão. Eu não gosto daquilo lá. Isso é coisa minha. A maioria das pessoas usam por causa do preço dele, ele é metade do preço do outro. Eu não gosto, eu acho que desvaloriza o trabalho. Não gosto mesmo. Eu tenho aqui, eu comprei uma peça do bordado inglês e é com passa-fita. Eu não sou capaz de usar ele. Não consigo, eu tenho que usar aquele de algodão mesmo, que eu acho mais bonito. Bom, vamos lá. A medida que vocês vão cortar da sua vira. Está vendo aqui, ó, como eu vou fazer a minha vira? Com 2 tecidos, ó. Um tecido principal aqui, esse aqui vai aqui na borda e ainda vou colocar um vivinho aqui, ó. Só com a pontinha, ó. Um vivinho, vai ficar bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou precisar levantar um pouquinho a câmera, porque fica escura onde ela está, e aí ela fica piscando, ó, tá vendo? Acho que parou, tá vendo? Parou de piscar. Oi, Dag! Angélica! Eu tô muito chique, Angélica. Eu sou chique no último. Eu sou uma pessoa chiquérrima. Ainda mais no inverno. Então, eu vou fazer isso, olha. Vai ter um vivinho aqui, bem pequenininho. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui. Ele vai ficar assim, ó. Essa ponta, um vivinho e a parte principal, tá bom? Como eu vou montar? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse vivinho aqui, ó. No caso, como é que você calcula esse vivo? Eu gosto de colocar o vivo que fique assim, ó. Só a pontinha dele, só meio centímetro. Não é fácil costurar um vivinho desse retinho que fique só a pontinha. Digo para vocês, não é fácil. Você tem que costurar com cuidado. Se for preciso, risquem, porque para ele não ficar torto e não ficar com barriga depois. Como é que eu calculo? O meu aqui, ó, tá dobrado, tá vendo? É um tecidinho dobrado. Eu cortei com 2,5. Por que com 2,5? Como eu quero que ele fique pequeno, o pé da minha máquina, como eu já tinha dito, é uma industrial e ele tem meio centímetro de largura. Então, meu pé de máquina vai costurar só meio centímetro. Você que tem uma máquina doméstica, ele vai costurar 0,75, um pouco maior. Então, como é que calcula? Eu calculo o seguinte, ele tá aberto, eu não dobrei. Com quanto eu quero que ele fique? Com meio. Então, aqui, ó, meio que vai sobrar aqui, não é? Só que ele tá dobrado, então é 1 centímetro. Mais meio do meu pé de máquina, só que ele tá dobrado, certo? Mais 1. Então, 2 centímetros, tá? Para eu ter uma barrinha aqui de meio centímetros na minha máquina, eu corto com 2. Se você, na sua máquina caseira, você quer deixar só uma beiradinha de meio centímetros, quanto você vai cortar essa faixinha? Meio com meio, 1, mais 1,5 do seu pé de máquina, que é 0,75 mais 0,75. 2,5, que é exatamente este tamanho que eu cortei, tá bom? Só que eu vou deixar 2,5, eu vou fazer uma costurinha, porque eu acho meio centímetro aqui pouco para eu costurar na máquina. Por isso que eu deixei um pouco maior.
eu dobrei meu tecido, aqui ó, dobrei, ele era de bolinha, eu não tinha um tecido vermelho liso, ó, eu dobrei ele aqui pelo avesso, ó. A parte que eu dobrei, vou colocar aqui, ó, no meu tecido. Meninas, alfinetem, se vocês não tiverem muita segurança para costurar, alfinetem para que ele não saia do lugar, tá bom? Que aí você garante uma costura retinha. Eu coloco aqui bem juntinho, bem retinho, e eu não vou passar uma costura com o meu pé de máquina inteiro, porque essa primeira costura que eu vou fazer é uma costura de segurança. Então, eu vou costurar ela menor que o meu pé de máquina, só na pontinha. Só para segurar mesmo. Agora que eu liguei, a máquina estava desligada. Só para segurar mesmo o meu tecido no lugar, tá? Depois eu mostro. Então, eu vou colocando aqui, se vocês quiserem, coloquem alfinete e então passe uma costurinha na beiradinha. Segurando bem o tecidinho. Eu seguro pro lado de cá e pro lado de cá, olha. Eu ponho a mão dos dois lados segurando meu tecido para a máquina não puxar ele, não me fazer uma barriga, tá? Essa costurinha, ela pode até sair torta, porque ela não vai aparecer. Mas o importante é que o tecido fique costurado no lugar que deve ficar, tá bom? Ô meninas, compartilhe o vídeo aí pra mim, por favor, para que mais pessoas possam ver. Semana passada, nossa meninas, houve mais de 70 compartilhamentos. Olha que legal, compartilhem pra mim. Olha aqui, ó, eu passei a minha costurinha na beiradinha, tá vendo? Olha aqui pelo avesso que tá no azul marinho, ó. É só pra segurar mesmo esse tecido aqui. Aí eu vou vir agora com a minha ponta. A ponta aqui, ó, que eu vou fazer esse acabamentinho, ele também está dobrado, ó. Eu cortei essa faixinha aqui com 14 centímetros, porque eu quero que ela fique com 6, tá? Olha, eu dobrei, passei, só que na hora que eu vou colocar, eu abro ele, ó. Eu abro. Ai, sou mesmo, Adriana. Às vezes eu acho que eu falo muito. Eu não falo muito, meninas. Eu sou muito detalhista. Falo demais, hein? Então, eu vou colocar sobre o meu tecido, olha, direito da minha faixinha, sobre o direito de onde eu costurei, ó, sobre a minha faixinha aqui. Agora sim eu vou passar uma costura definitiva. Minto, vou passar costura definitiva não, gente. É outra costura na pontinha, só para segurar esse tecido novamente, tá bom? A mesma costura que eu passei embaixo, eu vou passar novamente nesse aqui, ó, só na beiradinha. Tá? Só para segurar, uma costurinha de segurança. Vou acertando bem direitinho, tá, meninas? Vamos lá. Certo? Agora é o pulo do gato. O que eu vou fazer? Eu vou virar, olha, ele ficou assim, ó, tá vendo? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Certo? O que eu vou fazer?
abro aqui do jeito que está, abro, pego esta parte aqui e vou dobrar ele aqui, ó. E vou trazer, só na hora de dobrar, gente, vocês tomem cuidado para que essa parte aqui, ó, não fique aqui, ó, senão você costura junto, tá? Só dá uma enroladinha, ó. E vou colocar, tá vendo? Essa parte aqui, ó, nas costas da minha costura inicial. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele estava assim, certo? Tava assim. Eu vou fazer isso aqui, ó, enrolar e encostar o direito do meu tecido aqui aqui na frente, ó. Eu vou fazer um sanduíche. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Então, eu acerto aqui, dobro, dou uma dobrada nesse azul para não ficar embolado. Aqui. E ponho pra cá. Agora é o que há, meninas. Esta costura vocês devem tomar cuidado para que a sua pontinha aqui do lençol, ele não fique torto assim, ó. O que faz isso ficar torto é... Meninas, eu não consigo ver os comentários. Qual é a largura da vira? Da vira toda, Adriana, eu faço geralmente com 20 centímetros, tá? Depois eu vou repetir as medidas, porque como eu tô sozinha aqui, eu não consigo ficar com um olho no gato, outro no peixe. Senão eu me distraio e essa live vai embora, vai ser 10 horas da noite e nós vamos estar aqui. Mas no final eu vou passar, mas a largura total da minha vira é de 20 centímetros, 25 fica até muito grande. 20 centímetros para berço eu acho ideal, tá bom? Então, eu vou virar aqui, ó. E o cuidado, na hora de costurar, ela não fazer isso aqui, ó. Então, você vira e eu começo a alfinetar pelo meio. Eu já vou pôr um alfinete aqui, ó, no meio, para que ele fique certinho. Largura do lençol, comprimento, a largura do lençol, comprimento em 30 por... Eu corto o meu tecido, Adriana, para fazer o lençol de cima com 1 metro. Eu corto ele, né? Ele não vai ficar com 1 porque vai ter as costurinhas laterais que você vai perder 4 centímetros. Ele vai ficar com 96 de largura. Tá? Mas a largura aí... é muito de cada um fazer, né? Tem gente que gosta de lençolzão, tem umas que eu já vi assim, que fazem um lençol bem estreitinho, né? Eu acho que 1 metro tá o ideal. Tá vendo, meninas, que eu fiz? Eu dobrei e começo a alfinetar do meio para as laterais. Para ter certeza que esse tecido não vai ficar torto, sabe? Na hora de costurar, dessa vez eu alfineto, para garantir que meu tecido fique no local, tá? Por nada, Adriana. Olha aqui, todinho alfinetado, ok? Agora sim eu vou passar uma costura com um pé de máquina, tá? Para quem não lembra ou não sabe, o que é um pé de máquina? Um pé de máquina é a distância a agulha, ela tem que estar no centro do calcador, eu expliquei isso a semana passada, no centro do calcador. Então, a distância entre onde a sua agulha entra e até a lateral do calcador é um pé de máquina. Para que essa costura sua saia reta, você não pode olhar na agulha. Coloque seu tecido aqui, ó, bem no limite do seu calcador. E quando você for costurar, olhe no calcador. Olhe aqui, ó, no seu tecido, beirando o calcador. Aí sua costura sai reta. Se você olhar na agulha, sua costura entorta.
Vamos lá, passar uma costurinha. Arremata, viu, meninas? No início e no final. E só vai tirando os alfinetinhos quando... Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu falei que eu não ia fazer com meio, né? Eu não ia usar meu pé de máquina, porque eu quero deixar aquela virinha vermelha, aquele vivo vermelho, eu quero deixar ele pequenininho. Então, eu vou fazer uma costura maior que o meu pé de máquina, tá? Mas o meu pé de máquina é meio. Eu, meninas, se eu colocar aqui, eu costuro ele retinho a olho. Mas tem gente que não consegue. Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, onde eu quero que fique a minha costura. Vai sobrar. Segurem-se, meninas, eu vou trazer um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Olha, o que eu quero dizer. Será que dá para ver? Ó, eu coloquei um pouco maior. Opa, segura aí. Olha aqui. O meu pé de máquina... Ó, acho que agora chegou. O meu pé de máquina... O pé de máquina é isso, meninas, ó. Se eu fosse costurar com pé de máquina, seria isto aqui, ó. O final do meu tecido, exatamente coincidindo com o final do meu pé de máquina. E aí você vai olhar, quando você estiver costurando, exatamente aqui, ó. Não olhe aqui, olhe aqui e fique mantendo o seu tecido junto ao pé de máquina. Só que eu quero uma costura maior, então eu vou pôr um pouquinho pra cá. Eu consigo costurar sem uma marcação, mas para quem não consegue, existe alguns recursos. Eu escolhi onde eu quero a minha costura. Baixo a agulha para ele não sair do lugar. E existe essa pecinha aqui, ó. Uns chamam de perereca. Isso aqui é um imã, tá? Um margeador de costura. Tá aí, eu coloco aqui, ó. Ele tem um imã bem forte. Eu coloco aqui, ó, onde eu quero que fique minha costura. E aí, quando eu for costurar, eu vou olhar aqui. Eu vou costurar e manter o meu tecido aqui. Sônia, mas eu não tenho um imã desse. Isso aqui é super barato, viu, meninas? É coisa de 4, 5 reais. Eu não tenho um trem desse. Agora, meninas, que vocês viram, eu vou voltar a câmera lá porque eu preciso da minha outra mão, tá bom? Segurem-se, eu vou bem leve, eu prometo que eu sou calma, tranquila. Entortou um pouco a câmera. Eu não tenho um trem desse. Então, o que eu posso fazer? Colocar uma fita adesiva, ó. Uma fita adesiva, um esparadrapo. Eu chego aqui, ó, onde está o meu tecido, e coloco, então, uma fita adesiva aqui, ó, bem certinho, onde termina meu tecido. Com cuidado para não empurrar o seu tecido. Corta e pronto. Você vai costurar olhando, mantendo o seu tecido encostadinho na sua fita aqui, ó. A sua fita vai ser a guia. Depois que eu aprendi sozinha, isso foram as conclusões que eu tirei, de como costurar para que minha costura seja reta, ficou mais fácil. Para a gente costurar reto, a gente sempre tem que ter um ponto de referência. No caso, o meu ponto de referência agora é essa minha fita colocada aqui. Eu vou olhar, eu nem olho para a agulha, eu olho para a minha fita e mantenho, então, o meu tecido aqui. Mantenho o meu tecido encostadinho na fita.
E não precisa ter pressa, né? Pressa pra quê? Meninas, eu não sei como vai ficar. Vamos supor que eu estivesse fazendo esse lençol para vender para uma cliente. Se eu desvirar isso aqui e o meu vivo ficou torto, eu desmancho. Eu não entrego uma peça se tiver torta. Se tiver torta agora, eu vou deixar. Mas se for para uma cliente, eu desmancho e faço de novo. Agora é desvirar. Cheguei à conclusão de que fita crepe é vida. Sim, fita crepe é vida, ainda mais para bordadeira, né? Meninas, fita crepe é vida mesmo. A fita crepe ajuda a gente até economizar, para quem é bordadeira aí, ó, eu tô desvirando, tá vendo? Para as bordadeiras aí ajuda a gente até economizar, como que fala? Entretela, essa entretela rasga fácil. Você sabe que eu parei de colocar entretela no bastidor inteiro? Vá lá! Ai, que bonitinho! E aí tem que passar, tá bom, meninas? Olha só. Olha que bonitinho que fica. Fica bem acabadinho, ó. Tanto direito quanto avesso, bem acabado, ó. Olha que bonitinho. É que dá reflexo aí, né? Fica uma luz, ó. Quando eu levanto, parece que mais... Dá uns flash, parece a câmera. E aí você passa, meninas. Passe a ferro. Eu vou vincar aqui, mas você passe a ferro para ficar bem bonitinho, bem acabadinho. Outra coisa que é vida, Ana, que eu acho, é ferro. Uma costureira sem ferro de passar roupa não vira. Tem que passar tudo. Certo? Olha que lindo que ficou. Ó. Fica esse vivinho bem delicadinho, tá vendo? Bem bonito. E pronto, a minha vira do meu lençol está pronta. Agora vamos lá. Como é que eu emendo? Alguém aqui já ouviu falar de costura francesa? Ou sabe fazer a costura francesa? Quem sabe fazer costura francesa? Hã? Alguém sabe? A emenda de uma vira de lençol, a emenda de um... Érica, e eu quero ser você quando eu crescer, para fazer aquelas matrizes maravilhosas. Aliás, Érica, eu mostrei a matriz para minha cliente que eu quero fazer no trabalho dela, ela amou. Segunda-feira ela vem em casa para a gente fechar direitinho o que ela quer. Bom, a emenda de um lençol, da vira do lençol com o corpo do lençol, é feito na costura francesa. Que é quando você compra um lençol, você já viu que fica aquela emenda que ela não tem avesso, tá? Ah lá, Eliana sabe fazer costura francesa. É uma maravilha a costura francesa, ela tem várias utilidades, né? Se der tempo, até dou uma pincelada aqui. Como que eu monto? Este é o meu lençol, ó, um pedacinho. Faz de conta, então, que esse é meu lençol todo que vai no berço. Primeira coisa, eu vou encontrar o meio dele, tá? Dobro aqui, certinho. Encontro o meio do meu tecido. Dou um piquezinho pequenininho, meninas, é um piquezinho, não é um decote V. Deixo o meu lençol no direito, tá? Aqui, ó, e eu fiz de propósito. Eu não peguei tecido branco, peguei tecido com direito e avesso para que vocês vejam exatamente como eu tô colocando. O corpo do lençol no direito,
Agora, a minha vira, eu vou encontrar o meio dela também. Vou dar um piquinho. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Eu corto... Bom, eu cortei... Vamos supor que esse aqui fosse meu lençol de verdade, cortado lá com 1 metro. A minha vira de lençol, eu não corto com 1 metro, tá? Eu corto com 2 centímetros a menos. Então, se eu tivesse cortado o meu lençol aqui com 1 metro, eu teria cortado a minha vira, todos os meus pedacinhos, com 98 centímetros, tá? Depois vocês vão saber por quê. Porque eu preciso ter sobra aqui nas laterais do corpo para fazer o meu acabamento. Então, eu corto com 2 centímetros a menos. Por isso que eu preciso achar o meio, tá? Por isso que eu preciso achar o meio dos dois. Como que eu vou emendar isso? Avesso da minha frente, avesso da minha vira, voltada com o direito do meu lençol. Tá? A gente tá acostumada direito com direito. Não, aqui é avesso da minha vira colocada sobre o direito do meu lençol, tá bom? Avesso com direito. Coloque aqui meio com meio certinho. Vou colocar um alfinetinho aqui e vou fazer a minha primeira costura. Você vai fazer essa costura com o pé de máquina. Vamos lá. Arremato, início e final. Ah, muita gente faz costura francesa, né? Meninas que não sabem, quando aprender, vocês não sabem a utilidade que tem isso. Até fazer saquinho, sacolinha que você não quer colocar vivo dentro para dar acabamento, emenda tudo com costura francesa. Passei a minha primeira... Oi, Maria do Carmo, tá aqui também. Bem-vinda, Maria do Carmo. Obrigada, meninas. Passei a minha primeira costura. O que eu vou fazer? Eu vou passar a minha segunda costura. Eu abro, passo a ferro para vincar bem isso aqui. Eu nem vou passar a ferro, mas eu passo a ferro, assento bem essa costura e vou dobrar, ó. Vou dobrar. Tá vendo aqui? Olha como que ficou. O meu avesso e o meu direito. Eu vou dobrar, vou passar a ferro aqui, assentando bem esta costura. Ela tem que abaixar, tá bom? Dobra bem, passe ferro antes de dobrar e depois que dobrar, tá? Faz de conta que eu já passei a ferro. E vamos passar outra costura aqui, tá? Com cuidado, essa costura, ela tem que ser maior, olha aqui, ó. Tá vendo? Esta costura minha aqui, ó, tem que ser maior do que a outra que eu fiz aqui, ó. Senão vai aparecer isso aqui. Tá bom? Pouquinha coisa maior. Eu vou passar outra costura, como se eu estivesse rebatendo essa minha costura aqui, ó. A primeira costura que eu fiz. Parece um rebatido. Ficou maior do que eu esperava, porque eu não passei a ferro, ó. Cara, dona Sônia. Se fosse vender isso aqui, eu já teria parado, já teria desmanchado e teria costurado de novo. Porque eu não passei e ela... Costurei. Aqui quando eu abro... Olha que lindo que fica. Esse é o meu direito, certo?
Eu costurei, ficou essa barriga aqui, tá vendo, ó? Ficou essa costura aqui, ó, tá vendo? Eu vou jogar essa costura pro corpo do lençol, não não pra vira. Fica essa costura, eu deito ela pro corpo do meu lençol e passo uma costurinha na beiradinha. Bem na beiradinha. Esta costura tem que ser muito retinha, porque ela vai aparecer lá na frente do seu lençol. Deu para entender, meninas, o que eu fiz aqui? Ó, ficou essa emenda aqui, eu deito a minha costura pro corpo do lençol, não pra vira. Eu deito, passem a ferro para que ela sente bem. Passe a ferro e eu tô fazendo com costura branca para vocês verem. E aí então eu vou passar uma costurinha aqui nessa emenda que eu fiz. Meninas, eu fico louca para ver o que vocês estão conversando aí. Hã? Verdade, Luzinete, em alça de bolsa. É legal fazer, sabe essas sacolinhas eco bag? O pessoal usa muito. Aí tem gente que faz arremate com viés. Gente, saquinho de maternidade. Saquinho de maternidade faz dentro, faz com costura francesa. Rebati, o meu avesso ficou assim e o meu direito aqui, ó. E aí eu vou dobrar meu lençolzinho aqui, ó. Pronto. Olha que lindo que fica. Certo? Quando você vira, ó, a emenda da costura ficou assim. Evidentemente que isso aqui fosse, eu não teria costurado com uma linha branca, eu teria costurado com uma linha azul marinho. Olha que engraçado, menina, eu queria saber por quê. Quando eu aproximo a minha peça do celular, ó, a luz pisca. Olha, caramba, agora deu pau de vez. Ai, 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 olha que loucura. E agora? Ai, que legal, não? Deu pau aqui. Por que será, hein? Ficou tudo escuro. Meninas, eu vou fechar e vou voltar, porque a luz do celular ficou assim, esquisito, né? Eu já volto.